seção que está operando ali dentro, né? Então, a gente está aqui na ideia. Boa noite, começamos a nossa web do dia 6 de outubro de 2022 para o evento 798171 na UC de comandos elétricos, né? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. A nossa SAP aqui, ó, comandos elétricos, né? Que vai até o dia 8 de novembro. Então, o nosso cronograma aqui está atualizado. Dei o máximo de prazo que eu tinha disponível para vocês enviarem, dia 6 de novembro, que é um domingo, né? São essas 3 atividades. Teremos essas 5 webaulas para trabalhar, com 3 momentos presenciais, né? Para vocês lá no Colorado, dia 8 do 10, já nesse final de semana, dia 22 e dia 5 do 11, certo? As nossas webs, né, seguem no mesmo horário. E normalmente a gente trabalha sobre as SAPs, né? Quando começa o novo C. Só que em vista que o momento presencial está tão próximo, tem que prepará-los para o que vai ocorrer nesse momento presencial. Então, vou compartilhar com vocês aqui o nosso material de hoje, certo? Somente um segundo, né? Então, nós estamos aqui começando a nossa C de comandos elétricos. Então vamos focar aqui o seguinte, né, nos tipos de partidas para motores. A próxima aula nós vamos falar sobre motores, né, e hoje sobre os tipos de partida. Então, comumente na nossa área, né, a gente tem equipamentos de partida direta, tem partida estrela triângulo. Na nossa área, não tão focado na refrigeração, eu digo no geral. Tem partida direta, partida indireta, né, comum a estrela triângulo, tem partida com auxílio de soft starter, né, justamente para fazer aquela partida em rampa. Então são essas 3, né, que nós vamos trabalhar hoje. Então, os tipos de partida caracterizam-se como partida de motor elétrico trifásico, a forma pela qual é concebida a alimentação ao motor de forma direta ou indireta, né? Todo sistema de partida de motores será representado a partir de um diagrama elétrico multifilar e de um diagrama elétrico funcional, sendo que diagrama elétrico funcional tem o nome de diagrama de comando e é o responsável pela lógica de acionamentos, né? E o diagrama multifilar também é conhecido como diagrama de potência ou diagrama de força. Este receberá as cargas que serão acionadas pelo sistema trifásico. Então vamos lá. Aqui tem as representações, né, nos diagramas. Vou pular aqui e mostrar. Diagrama de comando. Tá aqui, ó, representação do relé, no botão, né, o contado de selo aqui, botoeira de desliga, né, e uma bobina do contactor. Aqui embaixo um fusível, lá em cima um fusível também. A diferença, agora o diagrama de potência, representação dos fusíveis, contatora, né, o relé térmico e o motor que vai ser acionado. Comando, pode ver que mostra as entradas e saídas, né, qual vão ser os equipamentos. E o de potência só mostra a lógica, né, que vai ocorrer para essa alimentação chegar até o nosso motor. E aqui as representações, né, vocês viram aqui nos diagramas, e aqui a representação. Aqui a bobina, contato de potência, contato de comando, contato de potência aqui um relé e os contatos auxiliares. Então aqui alguns desses diagramas, né? A representação que vai estar presente nesses diagramas. Comando, potência, certo? Vamos lá para a nossa partida direta, né? Na partida direta de motor elétrico trifásico, podemos identificar que o motor irá receber a alimentação diretamente da fonte geradora trifásica e sofre interferência somente dos dispositivos de seccionamento, contatores, disjuntores e relé térmico. Diagrama de potência e diagrama de comando da partida direta, segue aqui do lado. Creio que vocês já sabem identificar qual é o de potência e qual é o de comando. Então, vamos lá. Comando vai listar as entradas e saídas, né? Geralmente tem esses números aqui, né? 95, 96, 13, 14 dos contatos, né? E aqui já mostra, de acordo com a alimentação, é o de potência. Então, aqui na nossa esquerda, né? Como a gente acabou de ver, a gente tem o diagrama de potência e à direita o diagrama de comando, certo? Então, a parte direta, aconselhada para
motores até 5 CV. O que acontece? Na parte direta, ele já tem um torque máximo basicamente instantaneamente. Lógico que o que acontece com a parte direta? Você precisa de equipamentos mais robustos, né? Porque acionou a corrente de pico, vai lá em cima, né? Com isso, você tem um torque máximo. Com isso, você precisa de equipamentos mais robustos para suprir, né, essa demanda. Juntamente com o seguinte, a manutenção mecânica de equipamento de parte direta fica mais caro também, entendeu? Porque é muito abrupta essa mudança na rotação. Ele sai do momento de inércia e começa a rotacionar 100%, né? E isso causa desgaste em todos os seus componentes, né? Aqui a parte direta com reversão. Em alguns casos a gente precisa, né, ter motores que girem para um lado e depois girem no sentido contrário, né? Então, quando existe necessidade de realizarmos a inversão de rotação de um motor elétrico trifásico, devemos interagir diretamente seu campo magnético girante. E sabemos também que este campo magnético só existe em função da defasagem de 120 graus entre as fases. Sendo assim, deveremos realizar, né, a inverter 2 das 3 fases de alimentação desse motor, que é comum na nossa área, né? Infelizmente, a gente pega bornes, compressores, né, com o borne já desgastado, e você alimenta ali com um trifásico, né? E aí, se as fases estiverem invertidas, esse motor pode estar girando para o lado que a gente não deseja, né? Então, uma forma de saber se foi feito certo ou não é identificar para onde o motor vai estar girando. Infelizmente, acontece muito, né? Quando perde a identificação das fases. Então, observe que no diagrama de potência abaixo possuímos a alimentação, né, do motor elétrico a partir da alimentação fornecida por L1, L2, L3, que a gente comumente chama de RST, né, e sendo disponibilizadas através dos contactores, né, K1, K2. Obviamente, os dois dispositivos nunca poderão estar ligados simultaneamente. Caso isso ocorra, teremos um curto, né? Então, aqui, nesse caso, esse motor tem parte direta e pode reverter. Então, ele funciona tanto para um lado quanto para o outro, né? Geralmente, o nosso equipamento ele já tem um sentido da vazão, né? Desse ar. Geralmente é o ar ou o sentido de rotação da pá de uma hélice, né? Compõe lá o conjunto do motoventilador. Então, eles sempre giram para um lado ou para o outro. Depende da ligação, mas o ideal é que ele. O ideal não, ele sempre tem um lado já projetado, né? E aqui a gente está trazendo as outras funcionalidades também. Que aqui ele pode girar para um lado, você vai lá, aciona, né? A outra contactora, ele muda o caminho. No caso aqui, ó, o 246 na K1, o 2 liga no 6 e a saída 6 do K2 liga no 2, né? Seria do K1, então ele meio que inverte, né? Duas dessas fases para mudar o campo girante. Então, se estava no sentido horário, muda para o anti-horário. E aqui ele faz a seleção, né, conforme as contactoras. Então, esse aqui, reforça em diagrama de potência, certo? E o nosso próximo slide, um diagrama de comando. Pode ver que ele já vai ficando mais cheio, né? Aqui para partida direta com reversão. Certo? Partida direta, trouxe para vocês aí todas as informações. Agora as partidas indiretas, né? Sabemos da preocupação em relação à corrente elétrica no momento da partida de motores elétricos trifásicos. Dependendo do motor, podemos possuir uma variação de 6 a 8 vezes o valor da corrente nominal no instante da partida. Dessa maneira, se torna viável realizar, se realizar tinha que ser com Z, a partida dos motores através de manobras que tenham como objetivo reduzir a corrente de partida, né? Que são as indiretas. Então, quais que a gente considera, né? Estrela triângulo, que é a mais comum, autotransformador, por aceleração rotórica e a partida eletrônica, né? Com o soft starter. Antigamente, né? Quando não tinha os inverters ainda, quando a gente encontrava um nível de automação desse, ficava encantado, né? Um tempo atrás aí, quando não tinha esse advento dos inversores, né? Então, o software era o que estava mais avançado, que a gente tinha acesso, né? Então, lembre-se que no sistema de partida indireta, o objetivo é sempre reduzir a corrente de partida. E para isso, na maioria das vezes, consideramos a redução da tensão elétrica no motor elétrico trifásico. A grande vantagem na utilização desse sistema de partida é que, nesse caso, o circuito empregado, né, irá permitir a redução da corrente de partida do motor elétrico trifásico, fazendo uso da redução da tensão da corrente.
Para realizar este efeito, contamos com no mínimo um motor de 6 terminais, né, aquela plaquinha com 6 terminais, e manipulamos, né, o fechamento de suas bobinas de maneira que exista redução de sua tensão de fase. Então tá aqui, ó. Partida estrela triângulo, né? Dessa maneira teremos como resultado a redução da corrente de partida do motor elétrico trifásico, né? Vale lembrar que o sistema de partida será utilizado somente para iniciar o acionamento do motor. E após o tempo definido pelo temporizador, teremos o motor sendo alimentado normalmente. Então ele começa com nível de tensão menor, que seria o 220, passa um certo tempo conforme você seleciona, né? E aí ele muda, né? Sai do estrela, fecha em triângulo e aí com a sua tensão normal. Então aqui é fechamento em estrela, né? O formatinho de estrela aqui parece um Y também. Normalmente vocês vão ver Y delta, né? Ou Y e um triângulo, Y barra triângulo, normalmente a gente vê. Então é a estrela triângulo. Então o que muda? Ele basicamente fecha o 4, 5, 6 tudo junto, né? Ó. O fechamento é basicamente o mais simples de ser desenvolvido. Observe que o fechamento se dá com a realização do curto-circuito dos terminais 4, 5 e 6 e realiza-se a alimentação trifásica, né, no 1, 2 e 3. Então, com isso, ele tem menor tensão. E aí, agora no triângulo, né, a maioria dos casos possuem 6 pontas de cabo de sua caixa de ligação, né, o fechamento em triângulo proporciona o fechamento na menor tensão suportada. Por exemplo, motor 380, suporte 380, 220, fechamento em triângulo será para a tensão 220. Então, será possível entender a ilustração como realizar o fechamento em triângulo do motor elétrico trifásico. 1 e 6, 2, 4, 3 e 5 são interligados entre si e essas pontas são interligadas com a rede de alimentação trifásica. Então, aqui o nosso diagrama de potência, né? Pode ver que já precisa de 3 contactoras, tem um relé, tem fusível. E temos o nosso diagrama de comando. Olha o tamanho dele aqui, ó. Fica bem mais complexo mostrar todos os acionamentos da lógica para esse sistema. Além disso, a gente também pode fazer o estrela triângulo com reversão, né? Mantém-se o conceito de inversão de fase para que seja possível a inversão da rotação do motor elétrico trifásico quando utilizado a partir da estrela triângulo. Aqui, ó, K1, K2, né? Diagrama de potência. Aqui já precisou de mais um, né? A gente tinha 3 contactores, agora 4. E aqui o diagrama mais complexo ainda, né? Nosso diagrama de comando. E as vantagens e desvantagens, né? Os prós, né? O conjugado nominal na partida. Então, o conjugado nominal é o torque. O torque vem instantâneo na partida, né? Segundo, você já está no torque máximo. O contra, a corrente de partida pode chegar a 8 vezes a nominal, dispositivo de acionamento mais robusto e o custo elevado de manutenção. Certo, senhores? Vou pegar o outro momento aqui que também é pertinente a esse conteúdo. Deixa eu encontrar a aula aqui. E aí você esqueceu de uma coisa. Somente um segundo, deu um probleminha aqui, ao vivo. É isso mesmo. Pensado. Posso mostrar isso? Vou ter que fazer o seguinte, pessoal, não estou conseguindo subir, eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Descarte. Pode descartar esse aqui, irmãos? Então tá aqui, ó. Continuando, tem o tipo de partida soft starter, né, que faltou naquele material ali. Também é conhecida como partida suave e é um dispositivo, né, que tem o objetivo de limitar a corrente elétrica e o torque de partida através da aceleração e desaceleração dos motores, controlando a tensão elétrica enviada ao motor e protegendo durante seu funcionamento nominal. Deixa eu mudar aqui. Sem querer, eu esbarrei e quebrei uma vidraria aqui. Então, a soft start, né, basicamente inicia a partida do motor com uma tensão abaixo da tensão nominal e vai aumentando essa tensão gradativamente por um determinado período de tempo. Isso acontece até que ao final desse tempo a tensão nominal seja aplicada ao motor. Isso reflete diretamente no gráfico de corrente do motor, como aparece na imagem abaixo, né? Usar a soft starter é a melhor opção em relação aos demais tipos de partida.
Pois na partida direta o motor recebe tensão nominal em um período de tempo muito curto, quase instantâneo, onde os efeitos negativos são maiores. Então aqui, ó, o nosso gráfico para partida soft starter. A partida em rampa, né? Então a corrente dele ali, ó, no diagrama de corrente tempo, a corrente sobe um pouco acima da nominal e logo se estabiliza. Então essa subida, essa rampa, de acordo com o tempo que você selecionou na IHM do seu soft starter. Olha a diferença, soft starter, olha a estrela triângulo, a corrente está mais baixa porque fechou na estrela, né? Partiu estrela ali. Quando vai para sua tensão nominal, né? Ele tem um pico ali, ó, que é a partida do triângulo e depois estabiliza. Então com isso diminui, né? Olha quanto é abrupta a direta. Olha lá, um pico direto demanda mais tempo, né? Fica nessa tensão ou nessa corrente de pico e demora mais tempo para estabilizar. Então a direta que precisa, né, de equipamentos mais robustos, depois a estrela triângulo, que você já tem dois tipos de fechamento, mas a corrente já não oscila tanto, fica alta também, né, mas não é por tanto tempo igual a direta, e a soft start, que é mais suave, né, partida suave, que é a tradução direta do nome, né, soft start. Aqui um diagrama de potência para o soft start, então tem um disjuntor motor, o próprio soft start ele já é direto motor. Diagrama de comando aqui que muda ali, ó. Tem o A1, A2 e o contato 1. Então esse soft start é para parametrizá-lo, né? Os outros dois você faz o esquema elétrico e bota para rodar. Aqui ele já tem uma eletrônica aplicada a ele, né? Você vai ajustá-lo na IHM. Então o valor de tensão inicial pode variar de 40 a 100. Lembra do nosso inverter, né? Hoje ele faz essa modulação da frequência de rotação, né, dos nossos compressores, ele vai de 30 a 100%. Então, no momento que ele não está demandando quase nada, ele vai estar a 30% seu máximo de frequência, né, da sua rotação também. Então, o soft starter é de 40 a 100. E a rampa, né, tem um tempo de partida que, para variar de 40 a 100, depois de se fazer esse caminho em 5, 10, 15, 20 segundos, vai de 0 a 20, né? Você pode escolher quantos segundos você quer. E isso é parametrizado conforme muitos fabricantes colocam em seus equipamentos, né? Compressores e assim vai. Então, esses valores são selecionados no próprio soft starter, geralmente em trimpots, né? Para selecionar os parâmetros adequados de tempo e tensão mínima do soft starter, usamos tabelas disponibilizadas pelos fabricantes. Após a soft starter explicar, né, aplicar a tensão nominal nas bobinas do motor, ela faz uma ponte com o contactor externo e desliga seus tiristores para preservar a vida útil da soft starter, diminuindo perdas por calor. Então, o que ele fez? Depois que já entrou a eletrônica, já rodou, já está na corrente nominal, ele fecha um outro contato, né? Evita passar por todo o circuito da soft starter, porque quanto equipamentos são fabricados para horas de vida, né? Vida útil dele é de acordo com horas de uso. Então, a partir do momento que ele, igual aqui ele vai trazer, né? Alguns modelos de soft starter, o bypass é integrado interno. Elimina a utilização de comando complexo e contactores auxiliares, o que gera uma enorme praticidade e economia de espaço dentro do painel. Terminada a rampa de partida, o bypass, né, entra automaticamente. Então, ele vai ter um outro caminho que não passa por toda a sua eletrônica e fecha direto. Fechou direto, está funcionando legal, só vai entrar de volta se você programar a sua soft starter para fazer o desacionamento por desaceleração, né? Dependendo do caso. Então, aqui ó, a partida direta de motores, o nosso diagrama, o diagrama de potência, né, estrela triângulo, e para comparar com a simplicidade dos diagramas com a soft starter, certo? É comum a gente ainda encontrar soft starter? Sim, é lógico que equipamentos mais, os mais robustos também estão tendo hoje em dia, né, a questão do inverter, né? E equipamentos residenciais é inverter o que está comandando. Então, o soft starter ajuda muito, né, na economia de energia. Você não precisa de um quadro tão grande, né? Você vai ocupar menos espaço no quadro, vai precisar de menos componentes muitas vezes, né? Além de melhorar a vida útil do seu equipamento.
né? Porque a partida em rampa, você diminui o desgaste, né? Querendo ou não, esses equipamentos com uso severo diminui a vida útil deles. Então, até para fazer a manutenção, né? O Soft Starter traz esses benefícios. É lógico que nem tudo são flores, né? Quanto a gente vai levando, vai ficando mais caro, né? O custo de implantação. E aí entra o estudo, né? Gestão de ativos, para entender e mensurar, né? Em quanto tempo já tem um retorno do investimento nesses equipamentos mais modernos, né? Em quanto tempo tem esse retorno e quanto tempo seu ativo vai durar mais. Então, isso aí também entra na conta aí para a seleção, né? E cada um vai optar por um desses equipamentos, né? Comum no nosso dia a dia, é partida direta, né? Se a gente pegar os nossos compressores, se não for inverter, né? O mais convencional, o que era convencional, né? Que eu acho que daqui a um tempinho o convencional é o inverter, né? E vão ter outras tecnologias chegando, mas eu não sou tão old school assim, né? Mas um tempo atrás que a gente comumente fala, né? O, os nossos convencionais aí, eles já partem diretamente. E é esse o tipo de partida mais utilizado. Certo, senhores? Creio que não ficamos com nenhuma dúvida, né? Se ficamos, pode me procurar lá no chat. O que que aconteceu? Teve a mudança de módulo, né? E essa mudança de módulo geralmente confunde, né, os horários para começar e tudo mais. Então mudou o módulo, né, de 4 para 5. Então ontem entrou, ajustei a plataforma aqui, não sei se todos conseguiram ver, para a nossa web de hoje. Mas segue gravado aqui e espero ter a mesma companhia na próxima, né? Como a gente estava indo bem aí com muitos e muitos discentes na nossa web. Então, fiquem com Deus. Na próxima, né? A gente já trabalha sobre as SAPs, sobre os motores. Espero que tenha um bom momento presencial lá. Vai trabalhar sobre partidas, né? Principalmente direta, indireta e soft starter, né? Não sei quais vão ser trabalhadas, né? Mas vocês vão interagir com elas, tá bom? Então, seguimos. Próximo web. Espero todos presentes. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.